Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um prazer estar aqui para compartilhar a palavra de Deus, com vocês essa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui e também agradecer aos irmãos que permitiram ouvir a voz do Espírito Santo, atender ao convite de estar aqui para ouvir esta mensagem esta noite. Irmãos, o título dessa mensagem é: Entre o certo e o errado, eu fingi fazer o certo. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Os irmãos sabem o que é mordomia? A mordomia é a ideia de que tudo que temos pertence a Deus. O nosso corpo, o nosso tempo, nossas oportunidades, nossos dons, enfim, tudo. É como se nós fôssemos administradores dos bens de Deus e não donos absolutos. É tipo, Deus me confiou algo, como eu posso usar da melhor maneira? E como eu citei nos exemplos anteriores, a mordomia ela não é só sobre o financeiro, ela se estende a várias áreas de nossa vida. E para organizar essa ideia, a Igreja Adventista, baseada na Bíblia, criou um termo chamado os 4 T's. O primeiro T é o tempo, é a nossa rotina, nossas horas e prioridades. O segundo T são os talentos, nossos dons, habilidades e capacidades. O terceiro T são os tesouros, que é a nossa vida financeira e material. E o quarto T é o tempo. O tempo somos nós, as pessoas à nossa volta e também a casa de Deus, né? O local onde nós congregamos. Normalmente o quarto T ele está mais associado à saúde e bem-estar. Enfim, a mordomia foi criada por Deus para nos ajudar a ter uma vida equilibrada e também para entendermos que somos completamente dependentes dele. Agora eu gostaria de pedir aos irmãos que fechem seus olhos para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, neste momento, meu Pai, a Tua palavra será aberta. Eu gostaria, Senhor, de pedir que Teu Espírito Santo se faça presente neste momento. Nos ajude a entender o que o Senhor irá nos dizer essa noite. Meu Pai, eu peço que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Deus. E que tudo que eu venha falar não seja de mim, mas do Senhor. Eu te peço no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Atos. Atos 4. Versículo 34. Quem achou, diga amém. Amém. Prontinho? Deixa eu falar mais alto. Certo, vamos começar a ler. Começando do versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Agora vamos continuar a leitura do capítulo 5, começando do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não
sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Irmãos, como vocês viram aqui, nós iremos falar um pouco sobre a história de Ananias e Safira. E toda vez que eu leio essa história, eu fico me perguntando: por que será que Ananias e Safira tomaram essa decisão? Por que será que Deus permitiu que eles morressem? Por que essa punição? E por que de forma tão imediata? Eu acredito que os irmãos também têm algumas dessas dúvidas. E para respondê-las, nós precisamos voltar lá no início. Eu vou usar aqui de base o livro Os Embaixadores, que é a versão da linguagem de hoje dos Atos dos Apóstolos. E eu irei ler o capítulo 7, para nós podermos compreender um pouquinho o que estava acontecendo. Esse livro, tá, gente, é de Ellen White, eu acredito que todos aqui conheçam e já devem ter lido algum livro dela. Ellen White, a serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: à medida que os discípulos proclamavam o Evangelho, um grande número de pessoas acreditavam na mensagem. Muitos desses primeiros cristãos foram imediatamente deserdados por suas famílias e amigos, e foi necessário dar a eles alimento e abrigo. Os cristãos que tinham dinheiro e propriedades se sacrificavam com alegria para atender essas emergências. Ao venderem suas casas ou terras, eles traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. O amor que tinham por seus irmãos em Cristo e pela causa que haviam abraçado era maior do que seu amor por dinheiro e bens. Eles valorizavam mais as pessoas do que a riqueza terrestre. Então, irmãos, para contextualizar aqui, como Ellen White falou, a situação em que Ananias e Safira estavam inseridas, né? A igreja estava transformada, como conhecida hoje em dia. As pessoas naquela época estavam começando a ser chamadas de cristãs, né? Os cristãos. E muitas dessas pessoas, os recém-convertidos, quando, né, assumiam isso para suas famílias e amigos, eles eram expulsos de suas casas, e os seus amigos e conhecidos o rejeitavam. E o que acontecia, né? A igreja procurava ajudar as pessoas que tinham uma condição ali, tinham posses, procuravam ajudar na medida do possível aqueles irmãos que estavam passando necessidade. E aonde que Safira e Ananias estão aqui nessa história? Eles estavam presentes quando tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse versículo está lá em Atos 4:31. Então, assim, Ananias e Safira, eles estavam ali para essas pessoas que sabiam dessa situação dos irmãos. Eles eram um casal que tinha posses. E em uma das reuniões em que eles estavam participando, eles viram dos derramamentos do Espírito Santo. E olha o que aconteceu nesse dia. Sob a influência direta do Espírito de Deus, Ananias e Safira tinham prometido dar ao Senhor o rendimento da venda de uma determinada propriedade. Então, assim como outros irmãos, eles decidiram fazer uma promessa para ajudar, né, os irmãos que estavam passando necessidade, e aí entregar a quantia que eles receberam pela venda, né, daquele terreno, para poder ajudar esses irmãos. Só que olha só o que aconteceu. Depois disso, eles não apenas se arrependeram da promessa que haviam feito, como também alimentaram o sentimento de ganância. O casal achou que tinha sido muito precipitado e decidiu não cumprir sua promessa. Envergonhados de que outros ficassem sabendo que seu coração egoísta invejava que tinham dedicado solenemente a Deus, Ananias e Safira decidiram intencionalmente vender sua propriedade e fingir dar todo o dinheiro para o fundo comum.
mas guardariam uma grande parcela para si. No entanto, Deus veio a hipocrisia e a falsidade. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, e Deus resolveu o pecado deles com a rápida sentença. Então, olha só que feio que aconteceu, né? Ananias e Safira, eles tinham feito uma promessa para Deus, né? E eles realmente chegaram a vender ali o terreno deles, né? Só que o que houve? Eles se arrependeram da promessa que eles tinham feito. Porém, eles não queriam voltar atrás da palavra deles, porque isso seria muito vergonhoso, né? Os irmãos, né, da comunidade de fé deles ficaram sabendo, né, que eles voltaram atrás da promessa. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram mentir. Eles decidiram enganar as pessoas. E o que eles fizeram? Eles realmente venderam. Só que eles pegaram a maior parte do valor e ficaram para si. Um bocadinho que sobrou, eles decidiram ali, né, entregar a igreja para poder ajudar os irmãos, né? E olha só, que situação triste, né? Eles mentindo, enganando e prejudicando tanto os irmãos que estavam passando ali a necessidade, né? Tanto a obra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado como nós tratamos o nosso próximo. Porque, além dele ser filho de Deus, como eu, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que os irmãos lessem aqui comigo. Eu peço que os irmãos abram no livro de Mateus, capítulo 25. Versículo 37. Quem é esse diga amém. Amém. Vamos deixar? Aqui diz: então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, assim, irmãos, tudo que você faz ao seu próximo é como se você fizesse ao próprio Deus. E o que Ananias e Safira fizeram? Eles mentiram, não é? Eles mentiram para Deus. Eles agiram com desonestidade, prejudicaram a obra de Deus e mentiram para o Senhor. O Senhor não poderá permitir que isso ficasse sem disciplina, né? Então, eles estavam ali prejudicando os irmãos dele, eles mentiram para Deus, né? E eles queriam ali, né, parecer bonzinhos diante de toda essa situação, né? Porque o que eles fizeram, ali, o objetivo deles, era justamente parecer aos irmãos que eles estavam fazendo o que tinham prometido, né? Agora, pensando sobre as nossas ações, como igreja e como indivíduos, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Quando ajudamos alguém apenas para receber elogios, ou quando nós mentimos, quando vamos dar ali os dízimos e as ofertas, ou quando nós tentamos competir em ministério e tentamos ser mais usados que outros, porque era isso que Ananias e Safira estavam tentando fazer. Eles estavam tentando se mostrar espirituais, quando dentro deles só havia pecado e podridão. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos refletirem. Se ninguém visse nossas ações, será que nós ainda agiríamos como bons cristãos? Será que no nosso dia a dia nós ainda ajudaríamos as pessoas? Será que no nosso dia a dia nós ainda seríamos espirituais? Será, irmãos? Agora, por que será que Deus permitiu que Ananias e Safira morressem? Por que ele agiu assim de uma forma tão invejenta? Então, irmãos, Ananias e Safira estavam com seu coração completamente trancado para o Espírito Santo. Eles estavam com seu coração obscurecido pela ganância e a sua mente tomada por Satanás. Eu gostaria de pedir aos irmãos que voltassem lá em Atos,
no capítulo 5, no versículo 3. Que diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Então, aqui como Pedro, usado pelo Espírito Santo, ali naquele momento disse, Ananias já estava com seu coração completamente tomado pelo inimigo. Ele já tinha feito ali a sua decisão. Porém, como vamos ver lá para frente, Deus ainda deu oportunidades de salvação para Safira e também, obviamente, para Ananias, não é? Eu gostaria de pedir que os irmãos se dirigissem para o versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então, como os irmãos podem ver, Deus ele ainda deu oportunidade ali para Safira se confessar e se arrepender do erro dela, não é? Ele tinha dado ali mais cedo também para Ananias e agora estava dando essa última oportunidade para Safira. Mas infelizmente, assim como seu marido, ela selou ali o seu destino, confirmando a decisão que ela já havia tomado há muito tempo de ficar ao lado de Satanás, recusando a salvação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, ele nunca permite que uma pessoa morra sem que ele tenha dado todas as oportunidades para aquela pessoa. Ananias e Safira já tinham tomado a sua decisão e com essa confirmação no final, eles selaram o seu destino. Tenha certeza, meus irmãos, que não foi esta a única vez que Deus deu oportunidades para Ananias e Safira se arrepender. Agora, irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Por que Deus ele permitiu logo a morte para Ananias e Safira? E por que ele agiu assim tão rápido nessa situação? E aqui no próprio livro, e ainda no capítulo 7 do livro dos Embaixadores, a senhora White escreve o seguinte: a sabedoria infinita viu que essa demonstração da ira de Deus era necessária para evitar que a jovem igreja se desmoralizasse. A igreja estaria em perigo se homens e mulheres que tinham se unido a ela estivessem adorando o dinheiro, quando muitos ainda estavam sendo convertidos. Essa sentença foi uma advertência para que a igreja fugisse tanto da falsidade quanto da hipocrisia e tomasse cuidado para não levar a Deus. Então, como o próprio trecho falou, e como eu disse mais cedo, a igreja ela tinha acabado de ser recém-constituída, como nós conhecemos hoje, como igreja. E o que aconteceria se Deus permitisse que Ananias e Safira continuassem vivas? As pessoas tomariam aquilo como um exemplo para elas. Por quê? Se Deus ele simplesmente desse uma punição mais branda, ou talvez não punisse eles ali, as outras pessoas, porque infelizmente nós somos pecadores, tanto aquelas pessoas como nós hoje em dia, nós somos pecadores, nós somos inclinados para o mal, eles tomariam aquilo de exemplo e iriam pensar: olha, Deus ele não se importou tanto assim com essa situação, né? Vou fazer o mesmo, ninguém vai saber, eu vou mentir também, ninguém vai saber o que está acontecendo aqui, né? Então Deus preocupado com a salvação dos seus filhos, e também, porque
Roubar a Deus era um grande erro e ele estava tentando evitar que isso acontecesse ali no meio do seu povo, tentando evitar, né, que Satanás impedisse a progressão do Evangelho. Ele permitiu que isso acontecesse. E é claro, meus irmãos, Ananias e Safira, mesmo que Deus não tivesse permitido a morte naquele momento, iria morrer de novo, porque eles, primeiramente, são seres humanos, e segundo, a salvação deles ali já estava selada, porque eles se recusaram, né, a estar no caminho do Senhor, então eles iriam morrer perdidos, né? Então, meio que, né, vamos dizer assim, né, vamos usar essas palavras, não fazia assim, tanta diferença, porque eles já estavam mortos espiritualmente, né? Eles só estavam ali com vida. Porém, Deus permitiu que isso acontecesse. Meus irmãos, Ananias e Safira tiveram muitas oportunidades. E como eu disse, não foi, essa aqui não foi a primeira vez que Deus deu essa oportunidade de salvação para eles. A história deles poderia ter sido muito diferente se eles não tivessem permitido uma coisa, uma única coisa. Se eles não tivessem permitido se afastar da presença de Deus e colocado as coisas deste mundo como sua prioridade. Em sua vida passada, eles buscavam a Deus, mas em algum momento deixaram de fazer Deus sua prioridade. Isso foi a brecha para Satanás em suas vidas. Mas você pode me dizer aqui hoje: ai, Júlia, isso nunca vai acontecer comigo. Olha, eu participo das coisas da igreja, eu prego, participo de atividade missionária, eu faço programas em outras igrejas. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que Ananias e Safira eram cristãos. Eles também faziam isso, eles também participavam ali, eram envolvidos da obra. Como disse aqui, Atos 4:31, eles estavam presentes quando tremeu o lugar que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles viram isso acontecer. Se você for ler esse trecho, ali estava acontecendo uma reunião, né? As pessoas estavam louvando a Deus, eles estavam participando disso. Só que o que houve, meus irmãos? O que será que aconteceu na vida deles? Em algum momento, eles permitiram se afastar da presença do Senhor. Irmãos, isso não é diferente com nós hoje, porque talvez no nosso dia a dia nós tenhamos colocando como prioridades outras coisas, talvez o emprego, o nosso esposo, a nossa esposa, qualquer coisa. Às vezes a gente está tão concentrado nas atividades do dia a dia, que a gente não prepara ali um tempo para Deus, não é? Que é o nosso Criador, aquele que nos deu a vida. Nós, às vezes, nem paramos para agradecer a Ele, porque nos permitiu, né, estarmos vivos mais uma vez, agradecer por uma bênção, por algo que aconteceu. Às vezes a gente está falando uma coisa: mas isso não é nada demais, o Senhor entende a minha situação, por que eu não parei para orar, por que eu não parei para ler a Bíblia hoje? E nisso a gente vai fazendo as coisas, a gente vai se distanciando de Deus, daí o que acontece? O inimigo vai chegando assim, de mansinho, porque ele não ataca eles, né? É nas coisas que a gente pensa que não tem nada demais, que só um tempinho a mais fazendo isso, é só um tempinho a mais assistindo essa série, é só um tempinho a mais aqui jogando esse jogo ou fazendo outra coisa. Então o inimigo ele chega e vai acontecer o mesmo que aconteceu com Ananias. Satanás encheu o coração de Ananias. Irmãos, eu não quero que isso aconteça com vocês. Amém. Quando Ananias e Safira foram se afastando de Deus aos poucos, eles foram deixando de lado sua função de mordomos. Você lembra dos 4 T's que eu falei mais cedo? Qual era o tempo? É o que nós fazemos com as nossas horas, com a nossa rotina. É os talentos, né? Nossos dons, nossas habilidades. Tesouro, nossas finanças. E 4, tempo, né? Que somos nós, as pessoas, a casa de Deus. E aos poucos, né? Quando Ananias e Safira eles foram se afastando de Deus, eles deixaram de saber administrar o seu tempo, eles deixaram de usar suas habilidades, suas capacidades para a obra de Deus. Eles deixaram de usar suas finanças, né? Seus bens materiais, de acordo com a vontade de Deus. Eles foram deixando de saber cuidar do seu próprio corpo, da casa de Deus e das pessoas ao redor, né? Nós podemos ver isso com a atitude que eles tiveram ali naquele momento. Eles prejudicaram outros e a si mesmos.
Meus irmãos, não vamos ser como Ananias e Safira. Nós podemos estar sendo gananciosos em muitas áreas da nossa vida, porque ganância não é apenas sobre dinheiro. Nós podemos estar sendo gananciosos por poder, podemos estar tendo uma ganância por fama, podemos estar tendo a ganância, né, de procurar um cargo melhor no nosso emprego, não com o objetivo, né, de ter ali um espaço mais adequado, de talvez ganhar um dinheiro melhor por questões de necessidade, mas às vezes pelo achar, pelo querer ser melhor. Nós podemos também estar tendo sim uma ganância intelectual, isso pode sim existir. Nós podemos estar tendo uma ganância amorosa, enfim, tem muitos tipos de ganância, é por isso que eu digo aos irmãos para ter cuidado. Não vamos deixar que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz seja em vão. Não vamos nos perder por coisas tão fúteis, por essa vida que passa como um sopro, por este mundo que está tão próximo de acabar. Gente, não vale mais a pena se concentrar nas coisas dessa vida, de procurar mais alguma coisa, de querer alguma coisa desse mundo, porque esse mundo aqui não tem mais nada pra gente. Nosso lugar, nosso lar, o nosso objetivo tem que ser o céu, porque é lá que nós vamos ter a felicidade plena, é lá que nós vamos realmente construir uma vida, porque o nosso objetivo aqui, meus irmãos, não é construir essa vida que nós temos aqui. O nosso objetivo é levar as pessoas que estão lá fora, que não sabem desse amor tão grandioso, que não sabem do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, é mostrar para essas pessoas que Jesus está voltando, porque Ele está. E Ele está muito próximo. Então, meus irmãos, por favor, procurem não se afastar do Senhor. Procurem buscar Ele, porque, meus irmãos, Satanás está sempre ao redor, procurando uma brecha para poder entrar em nosso coração. Então, vamos tomar cuidado com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Vamos parar para pensar se na nossa vida nós estamos sendo gananciosos em alguma coisa, nós estamos colocando algo que não seja Jesus Cristo como centro de nossas vidas. Meus irmãos, esta noite eu gostaria de saber quem é que gostaria de entregar seu coração a Jesus Cristo e permitir que Ele transforme o seu coração em um coração sincero diante dEle e diante das pessoas. Por favor, gente. Amém. Amém. Vai ter alguma música especial? Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que fiquem de pé para podermos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai que habita nos altos céus, Senhor, meu Pai, eu gostaria de pedir misericórdia por nossas vidas, pelas vidas dos irmãos que estão aqui. Senhor Deus, se algum de nós, se há em nosso coração algo que não seja o Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor tire. Repreenda, Senhor, isso que está nos afastando de Ti. Nos ajude, meu Pai, a nos aproximarmos de Ti, a Te buscar fervorosamente, meu Pai, com orações e com súplicas, meu Pai, e com louvor a Ti, meu Pai, por favor. Eu suplico ao Senhor, meu Deus, que não nos permita nos desviarmos dos Teus caminhos, Senhor, por favor. Não nos permita sermos gananciosos em qualquer coisa nesta vida. E nos ajude, meu Pai, porque se houver este sentimento no nosso coração, e se estamos muito orgulhosos, meu Pai, para nós mesmos virmos pedir perdão a Ti, nos ajude, meu Pai, a pedir a ajuda dos irmãos, porque nós somos uma igreja e o Senhor nos disse para sermos unidos. Então, como irmãos, meu Pai, nos ajude a orar por essa pessoa ou pedir oração, meu Pai, para que este mal seja afastado, por favor. Eu suplico, meu Pai, que o Senhor nos conceda esta noite em Tua presença e que Teu Espírito Santo continue falando conosco esta noite. E que nós não deixemos essa mensagem, meu Pai, guardada para nós, porque não somos apenas nós que precisamos ouvir isso, meu Pai, mas as pessoas que nós conhecemos e até mesmo as que nós não conhecemos, meu Pai, mas que talvez nós iremos encontrar ao longo de nossa vida. Por favor, continua conosco, nos leve em paz para nossas casas. E nos ajude a continuar em Tua presença. No santo nome de Jesus Cristo.